Cumprimento a nossa distinta audiência para mais um programa Justiça para Todos. O nosso programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Com esse programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária, especialmente a advocacia paranaense, e a sociedade civil. Sugestões e críticas são muito bem-vindas pelos canais de comunicação que disponibilizamos durante a nossa programação. Agradeço, sensibilizado, todas as manifestações que recebemos da nossa distinta audiência. Hoje, em nossos estúdios, temos a grata satisfação de contar com a presença do Dr. Paulo Azzolini. O Dr. Paulo Azzolini é presidente do SINAP e vem desenvolvendo à frente da nossa diretoria um trabalho de fundamental importância. Vamos conversar com o Dr. Paulo a respeito de assuntos que interessam à cidadania. Agradeço inicialmente, doutor Paulo, a sua presença, a aceitação do nosso convite e quero deixá-lo à vontade para cumprimentar a nossa audiência. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer a atenção do Dr. Munir, que também pertence ao sindicato, na diretoria do sindicato, sempre esteve pioneiro na questão do Sindicato dos Advogados do Paraná. Cumprimentando você de casa aí, que está nos assistindo, e agradecemos a sua audiência. Eu gostaria de dizer ao Dr. Munir que hoje eu vim aqui falar assim, um pouquinho do sindicato, no sentido até de dizermos assim, um pouquinho da diretoria, a ata da fundação, enfim, falar exatamente do sindicato. A questão da diretoria atual que é a minha pessoa, Paulo Azzolini, o presidente, primeiro vice-presidente, Dr. Valdir Nunes Palmeira, o segundo vice-presidente, Dr. Adilson Las, secretário-geral a Eliane Rosa, o secretário adjunto é o Dr. Munir Guerres, tesoureiro João Matiac e o tesoureiro adjunto Sônia Santana. Esse foi o pessoal que foram aí eleitos para a gestão. Há algumas mudanças de cargos no caminhar da andança, na luta do sindicato. Trouxemos também aí a própria ata, né? Cópia da ata, da posse, a ata da eleição, que o sindicato sempre tem que estar documentado, legalizado, para que todos possam aí trabalhar dentro da legalidade. Isso daqui é um mero informação para que todos vejam que a existência do sindicato SINAP, dos advogados do Estado do Paraná, ele está aparelhado documentalmente, legalizado e fazendo um bom trabalho. Doutor Munir, quando eu fui aí convidado a participar, fizemos a eleição e tudo, sim, eu lembro. E eu mesmo falava assim, puxa vida, sindicato, mas eu não sou sindicalista, né? Não tenho essa atuação tão grande no sindicato, mas sim em grandes movimentos em prol da cidadania. Sim. Sempre tivemos atuante nessa questão da cidadania, organizações não governamentais, trabalhos, inclusive fui até presidente da antiga Sasa Lattes, enfim, vários movimentos em prol da cidadania. E sindicato é uma coisa mais delicada. Sindicato tem um poder enorme. O sindicato tem um poder perante a lei bastante amparador para a classe dos advogados. E isso é obrigação da gente estar sempre divulgando o sindicato e procurando o contato e o trabalho com os advogados para que nós possamos fortalecer a classe, usufruir do que nos pertence, que é a lei que nos dá a proteção, e estarmos sempre à disposição dos nossos associados. Temos avançado bastante na questão do sindicato, temos hoje já como quase que 200 e poucos sócios pagantes, participantes, que é ter sócio, e o sócio só é sócio, sim, né? Não é uma confraria, é sócio pagante. O SINAP também, inclusive, tem a convenção coletiva dele. Certo. A convenção coletiva do SINAP, ela regulariza todos os escritórios e empregados, sim, através do coletivo. Esse é um ponto que eu gostaria de explorar com o senhor, Isso. Dr. Paulo. Essa foi uma grande vitória da gestão.
vinha vindo uma luta muito grande, né? Não somos nós que fizemos, nós participamos da luta e conseguimos esse coletivo. Após esse coletivo, o quadro do sindicato implementou, ficou muito mais conhecido, e hoje ele rege a lei do coletivo. Entendi. Tanto na questão salarial, na questão hora de trabalho, enfim, obedece o coletivo que o SINAP fez com o seu patronal. A respeito dessas vantagens que o sindicato obteve na negociação do acordo coletivo de trabalho, 2 pontos eu quero explorar porque eu entendo que são de suma importância. O primeiro é o salário, o piso salarial. Perfeito. E o segundo é a carga horária. Como é que estão esses pontos hoje? Aí nós temos ali os sênior, júniors, enfim, tem uma tabela. Perfeito. Hoje está 2.000 e pouco iniciante, júnior, e aí vai subindo uma escalação. Tá. E chega até a R$7.000, júnior, sênior, perdão. Tem também lá a questão de horário. Essa é uma questão bastante sacrificante nesse coletivo. No ano passado nós não conseguimos, mas o ano que vem, inclusive o doutor Dalegrave vai estar conosco, e se o patronal não entender que o advogado não trabalha no sábado, nós vamos para o dissídio na questão horário. Hoje o nosso coletivo, nesse ponto, ele é um pouco distorcido, porque todos os advogados trabalham de segunda a sexta, grande maioria. E como tem advogados também em escritórios isolados, que é um advogado ou 2, certo, e esse escritório presta um serviço aos sábados, patronal conseguiu que ficasse o trabalho aos sábados. Ah, entendi. Esse foi um ponto. Por outro ponto, para o sindicato, foi muito importante em termos de até divulgação. O senhor não vai acreditar, nós fizemos mais de 15 acordos de horários. Fazer o horário para que seja compensado a parte do sábado, respeitando o coletivo. Entendi. Então foi uma força muito grande. Isso nós fizemos com escritórios particulares do Yamamoto, nós fizemos com a Itaipu, enfim, trouxe, por outro lado, né, é prejudicial ao coletivo. Nós não concordamos com esse horário de o advogado ter que trabalhar aos sábados, mas, por outro lado, fortaleceu o sindicato em termos de sermos procurados, respeitados, fazermos os acordos de hora de trabalho, certo, na compensação do sábado, para que se faça de segunda a sexta. Porque essas vitórias na área trabalhista, elas são obtidas aos poucos, né? Isso é uma luta que demanda, né? É uma demanda muito grande, e o senhor conhece bem o nosso sindicato. Ele existe desde 84, mas foi um sindicato que tem seus altos e baixos, né? Claro. Nós podemos até conversar mais sobre isso aí, na questão até do artigo 47 da OAB, que nos impede de receber a mensalidade do advogado. Vamos aprofundar esse assunto também. Então, no início da nossa gestão, tivemos uma dificuldade muito grande, diria até em dizer, de reiniciar o sindicato, de promover o sindicato novamente, de levar para os colegas a importância do sindicato. E isso nós temos feito com árduo trabalho, com a divulgação do nosso site, e temos viajado também no Paraná. Há pouco tempo atrás, aí há 60 dias, fomos fazer uma palestra com o doutor Dalegrave em Cornélio Procópio. Certo. Foi um espetáculo. Lá tem o nosso escritório de representação, que é a doutora Carla Roberta Sotile, que representa o SINAP lá. Ela é oficializada, ela faz seus acordos, homologações, enfim, ela faz todo o trabalho que o sindicato precisa. Tem lá no interior, o advogado nosso não precisa viajar para a capital para fazer os seus acordos, as suas homologações, e que essa parte até, doutora, a gente precisa conversar muito, porque a homologação, geralmente o pessoal tem feito homologações de advogado em outros sindicatos. E quando o advogado vai para outro trabalho, ele é impedido. Não aceita. Porque está irregular. Aí ele tem que voltar para o SINAP para poder legalizar a sua homologação, a sua rescisão. E isso tem dado muito trabalho aos colegas advogados. Sim.
porque quem faz a rescisão dele considera ele como um advogado comum, e ele não é. Entendi. O advogado é diferenciado. Claro. É uma classe, né? E ele tem a sua diferenciação e ela tem o SINAP, que é o seu representante. Claro. Então ele tem que fazer a sua rescisão, as suas homologações com o SINAP. O programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. Com esse programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária, especialmente a advocacia paranaense, e a sociedade civil. Sugestões e críticas são muito bem-vindas pelos canais de comunicação disponibilizados durante a nossa programação. Hoje temos a grata satisfação de entrevistar o Dr. Paulo Azzolini. O Dr. Paulo Azzolini é presidente do Sindicato dos Advogados e faz um balanço da gestão 2014 para nós. Dr. Paulo, retomando esse último tema que o senhor abordou a respeito dos representantes do SINAP no interior. Essa é uma política forte que o SINAP vem implementando de interiorizar o sindicato. Né? Bastante. Ele já até teve atuante em Londrina, vamos retomar Londrina agora. Estive conversando hoje ainda com o doutor Delosso, ele é conselheiro, e ele tem lá o Clube dos Advogados em Londrina. Você vê, nós temos o Clube dos Advogados em Londrina, a Associação dos Advogados Trabalhistas em Curitiba, mas o poder da lei é do sindicato. Sim, claro. A associação não tem poderes e nem clubes. Claro. E ele falou comigo hoje, a gente vai retomar essa situação e vamos buscar Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu. Esses 4 já estão sendo assim procurados, conversados, iniciado para que no início do ano a gente possa fazer um roteiro no interior para termos aí representantes do SINAP no interior para que o colega possa ter o teu trabalho sindical aí bem próximo da sua residência. Que cria-se assim um polo regional. Perfeito. E as cidades em volta ficam atendidas por esse polo. Né? Perfeitamente. Essa é uma política muito interessante. Estamos aí agora até para realizar a nossa Assembleia Anual. Certo. Vamos fazer a nossa Assembleia Anual, prestação de conta, vamos fazer o relato das atividades do sindicato, que vamos comentar aqui também, e vamos fazer aí um jantar festivo. Certo. E aí a Vossa Excelência vai estar presente e vamos homenagear então todos os pioneiros do sindicato. Bacana. Né? Doutor Munir, doutora Rosemarie, doutor Arnaldo, doutor Classic, enfim, uma gama de colegas que sempre prestaram serviço e nunca tiveram uma homenagem. Então nós vamos dar o título de honra ao mérito a esses colegas e vamos também pela primeira vez fazer o vulto mérito do nosso querido doutor Adilson. Doutor Adilson Lass, né, que vai aí ganhar o título de vulto mérito. Merecidamente, nosso segundo vice-presidente do sindicato. Doutor Aslindo vai estar sendo homenageado. Perfeito. Enfim, uma gama de colegas e estão todos muito felizes com o progresso, com o andamento, com a pauta do sindicato. O sindicato tem realmente feito um trabalho junto aos advogados, tem sido procurado pelos advogados, problemas trabalhistas, problemas de acordos no seu escritório, problemas até de danos morais, o sindicato tem sido procurado para que nós façamos a defesa dos colegas. Hoje nós temos uma advogada própria quer dizer, contratada, registrada no SINAP, né, a doutora Samanta, que atua na questão trabalhista para os colegas advogados. Muito bem. O sindicato também ele vem fazendo diversos convênios que visam facilitar a vida dos seus associados, os advogados. Perfeitamente. Esses convênios o senhor teria o que para nos dizer? Nós temos com a Unicuritiba, pós-graduação, de ótimo. 30% a 50% de desconto. Nós temos aí agora, até tem que dar uma olhada aqui. Tá, nós temos convênio com uma academia, que é Academia Action Place, Serviço de Atividade Esportiva. Academia de Ginástica. Isso. Ótimo. Temos convênio com a psicóloga Maria Cristina Pinto Blanco. E temos um convênio muito importante,
que é plano de saúde. Ah, sim. Nós temos um convênio com a Qualicorp, que a Qualicorp trabalha com a Amil e o Bradesco. São duas redes fortíssimas. E nós oferecemos, então, plano de saúde para os nossos sócios, com um bom desconto. Quem é sócio do Sinap tem um desconto muito bom nesse plano de saúde da Qualicorp, que ela trabalha com a Amil e com o Bradesco. Tem tido lá, a gente até brinca, eles chamam de vida, né? Uhum. Nós temos hoje lá quase 250 vidas já associadas ao Sinap, sendo atendida pelo plano de saúde que tem esse convênio com o Sinap. Fizemos aí também os acordos coletivos, certo, com a Sanepar, com a Copel e a Coab. Agora entrou também, e tem a Coapar, que está na previsão de fazermos. Tá. Aí vamos trabalhar a agência de fomento, vamos trabalhar a Paraná Previdência, e aí sim, temos aí um projeto muito grande, um doutor da Alegrave, para a gente trabalhar o Banco do Brasil, o Correio, Caixa Econômica, Banco Bamerinos, que esse pessoal, infelizmente, hoje, eles são comandados pelos sindicatos bancários, o que está ilegal, errado, e eles não têm a proteção do Sindicato dos Advogados. E a classe, ela é diferenciada, ela tem que estar no seu sindicato, ela tem que fazer os seus acordos com o seu sindicato. E o Sinap é o sindicato da classe dos advogados. Então nós vamos fazer esse trabalho, junto com o doutor da Alegrave, nessas empresas maiores, vai estar nos apoiando, para que nós possamos aí iniciar. Vai ser uma negociação difícil, uma negociação bastante árdua, certo, mas acredito que teremos um avanço aí. Eu acredito que em 2015 possamos dar alguns passos mais aí, em termos de acordos nessa questão das empresas maiores, que são comandadas pelo Sindicato dos Bancários. Normalmente as empresas elas acabam fazendo acordo para todos os seus funcionários num sindicato apenas, né? E não separam os advogados, né? Não existia isso. Hoje eu já diria para você que o trabalho que a gente tem feito, um trabalho bastante persistente, várias empresas já estão fazendo os acordos dos advogados separados. Claro. Estão separando. Não digo os escritórios que em 2, 3 acordos. E aí sim. Então, quando é uma empresa como a Fomento, como a Coapar, como a Coab, Sanepar, Copel, são empresas que têm um número limite de advogados que dá para você fazer um trabalho lá, numa amigável conversa, num esclarecimento legal, mostrando a legalidade do acordo sendo feito com o sindicato. E, inclusive, tem tido surpresas que escritórios associados têm procurado o sindicato para fazer acordo, que nós vamos também conversar bastante sobre isso. Agora, para você enfrentar uma organização como a Caixa Econômica, que ela, por exemplo, ela fecha acordo com a associação deles, para que eles tenham a verba do sindicato. O Banco do Brasil com os sindicatos bancários. Daí tem o Banco Bamerinos. Então, essa turma, que é uma gama de advogados no Estado, a gente tem que fazer um trabalho mais intenso, até porque são federais. Então, aí nós temos que fazer um trabalho com um profissional que tenha um profundo conhecimento, como tem o doutor que vai nos auxiliar junto ao sindicato, para que a gente possa iniciar uma conversação com essas grandes empresas e aí sim legalizarmos, trazermos a classe diferenciada dos advogados para o sindicato que lhe é legalmente representado. Nesse caso, o que você cita é o doutor Dalegrave, que vai fazer essa assessoria. O doutor Dalegrave vai estar conosco nesta conversa, nesse acompanhamento. Na negociação. Doutor Dalegrave, nós tivemos com ele e fizemos este seminário em Cornélio Procópio. Ele adorou. Viajamos juntos, tudo. Ele gostou muito, até brincou, chegou na hora do almoço. Eu não me coçava e ele não se coçava. E ficamos firmes. Daí ele virou para mim, eu acanhado, porque ele era um convidado do sindicato. Claro. Mas o sindicato também não tem essa condição, né, de estar, digamos assim, patrocinando almoço ou janta.
E aí ele olhou para mim e falou, vamos fazer um acordo. Eu pago o meu, você paga o teu. E aí ele elogiou muito a maneira como o sindicato realmente está sendo assim, cuidado, né? Está tendo atenção à questão sindical, à questão caixa do sindicato. E isso ganhamos muita simpatia dele. E aí foi quando ele nos chamou. O ano que vem, inclusive, o doutor D'Alegrave vai estar fazendo o acordo coletivo com o SINAP do seu escritório. Muito bem. Ele é uma pessoa de suma importância para a advocacia paranaense, um expoente da nossa advocacia. Eu gostaria de explorar com o Dr. Paulo Azzolini agora o que seria a previsão para 2015 em relação às realizações do SINAP. Nós temos 2 focos. Eu vou comentar um pouquinho, depois voltamos então, vou falar sobre 2015. Nós temos o foco do seguinte, a OAB tem um artigo no estatuto dela, que ela diz o seguinte, quem paga a OAB não precisa contribuir com o sindicato. Na verdade, nós, advogados, sabemos que é inconstitucional isso. Já tentaram reverter essa situação, judicialmente não tiveram sucesso, mas hoje está bastante avançada a conversa com o presidente Marcos da OAB em Brasília, para que haja aí sim um trabalho junto aos senadores para que nós possamos ajustar essa situação. Porque como está hoje o artigo 47 da OAB, não tem como os sindicatos do Brasil que representam os advogados sobreviver. É muito difícil. E aí você também não pode prestar muito serviço ao colega sindicalista. E aí fica manco a situação, você fica deficiente a tua gestão. Então essa conversa está avançadíssima. O ano que vem, em Minas Gerais, vai haver o primeiro encontro dos sindicatos, dos advogados, dos estados, de cada estado, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo, Bahia, enfim, então estamos todos nós conversando e vamos fazer no início do ano um seminário sobre essa questão dos sindicatos e a OAB, o artigo 47. Nós, no SINAP, já estamos programados para o início do ano fazermos um seminário sobre focar a questão do advogado associados. Advogados associados, eu como presidente do SINAP, tenho uma preocupação muito grande. O advogado associado, na verdade, o associado ali é um, entre aspas, que todo mundo sabe. E a pessoa não participa como associado. Na verdade, o escritório tem lá seu trabalho, seu método de trabalho, sua gestão, mas eu tenho uma preocupação muito grande com os advogados que trabalham no escritório associado. A nossa geração, daqui a 20 anos, 30 anos, teremos muitos colegas advogados idosos sem nenhum plano de saúde, sem nem o INSS, porque os escritórios advogados nem isso contribuem para os colegas que eles chamam de associados. Entendi. Então, esse foco, nós vamos fazer um seminário sobre isso e vamos convidar os donos dos escritórios, os colegas empregados associados e vamos começar a fazer um debate maduro, um debate consciente, para que os escritórios associados consigam enxergar que pelo menos uma garantia na sua aposentadoria, uma garantia na sua previdência no futuro próximo. Entendi. Essa parte é muito delicada e eu, como presidente do sindicato, tenho uma preocupação muito grande quanto a essa questão dos advogados associados não oferecerem um plano de saúde, uma previdência decente, para que quando o colega deixar o seu trabalho de associado, ele tenha uma velhice um pouco melhor, mais respaldada, ou pelo menos uma velhice com uma previdência, ou um salário decente para que possa sobreviver. Porque senão nós teremos uma camada de advogados, colegas, sem um plano de saúde, sem uma previdência. Isso vai ser muito ruim para a classe, vai ser muito ruim para a classe dos advogados. Essa é uma preocupação social do sindicato, né? Social do sindicato, que é uma obrigação dele. Uma obrigação, É uma obrigação dele, né? Então nós estamos começando a conversar sobre isso,
temos falado sobre isso. E quando a gente diz aqui a legalidade, aconteceu algo assim fantástico. A gente vê as coisas. Então, eu tive conversando com a OAB e falando sobre o salário, falando sobre o 47. Tá. E fomos mantendo um bom diálogo. A OAB disse assim para o SINAP: me faça um levantamento, então, de salários no Brasil. Fizemos o levantamento. Certo. Eles criaram uma comissão de salário na OAB. Inclusive, entregamos para o João Guilherme, lá na OAB. E eu achei que a OAB viria conversar com o sindicato. Sim. O que a OAB fez? A OAB criou o tal do salário ético. Ah, o piso ético. Veja você, não tem validade alguma. É uma a OAB sugestão, não tem né? o poder, Ela quis levar para o mercado que ela apoia um salário ético, que o salário é X, parece que é 2.800, uma coisa. Mas o mérito não é nem o valor nem nada, é a legalidade da situação. Sim. E ela também não estava entrando na ilegalidade. Ela deu uma sugestão, talvez até para os colegas proprietários de escritórios associados, né, para ter uma base de cálculo, para que eles pudessem fazer um trabalho melhor com seus associados. Entendi. Muito bem. O que aconteceu? A procuradora do Ministério Público Federal intimou o SINAP e intimou a OAB. Por isso que eu fiz questão de falar do nosso coletivo. Claro. Quando fomos à audiência, qual a legalidade do sindicato? Toda a documentação que eu mostrei aqui foi mostrada à desembargadora. Tá. E inclusive o coletivo. Quando ela pegou o coletivo, ela falou: não, vocês estão totalmente amparados. Seu sindicato está legalizado. E vocês, da OAB? A OAB não tinha muito o que falar. E daí foi quando também caíram aí, não sei se na pegada da desembargadora, que foi, conversaram sobre os escritórios associados. A desembargadora pediu 5, 6 nomes de escritórios associados e que ia fiscalizar os escritórios. E que ia mover ações contra os escritórios. Daí fui chamado de novo para conversar com a desembargadora. E eu falei para ela, deixei claro para ela, que o SINAP não tem interesse em abrir processo contra escritórios associados. Ele tem interesse em defender os empregados. Eu vou pedir para o Dr. Paulo um instante para a gente fazer um pequeno intervalo. Perfeito. Dr. Paulo, e vamos continuar tratando desse assunto que é de suma importância. Um pequeno intervalo e voltamos em seguida com o segundo e último bloco. Brasileira. Aqui nos ajudamos como irmãos, no final todo o planeta é campeão. Fazemos muitos gols com emoção, no futebol da caridade é assim, é assim. Aqui nos ajudamos como irmãos, no final todo o planeta é campeão. Retornamos para o segundo e último bloco do programa Justiça para Todos. Hoje com a feliz presença do Dr. Paulo Azzolini, que é o presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná, que vem fazendo um balanço da gestão e apresentando planos para o ano que entra. O programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP. Com esse programa visamos criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária, especialmente a advocacia paranaense, e a sociedade civil. Sugestões e críticas são muito bem-vindas pelos canais de comunicação que disponibilizamos durante a nossa programação. Dr. Paulo, continuando aquele tema que eu entendo que é de suma importância. Perfeito. O senhor relatava que a Procuradora do Trabalho intimou tanto o SINAP quanto a OAB Paraná para que apresentassem informações a respeito da condição dos advogados em escritórios e empresas. Iniciou-se por causa do salário ético que a OAB criou. Ah, o piso ético, né? Isso, e a desembargadora entendeu que a OAB não teria legalidade para criar salário.
ela não tem a parte legítima para se dizer sobre salário e estabeleceram um salário. Essa foi o início da intimação e da demanda. Perfeito. A desembargadora nos chamou, como eu disse a você, nós apresentamos toda a legalidade do sindicato e quando apresentamos também o nosso acordo coletivo com o patronal, ela ficou muito feliz, viu a legalidade do sindicato e quando a procuradora do Ministério Público Federal perguntou à OAB o que eles tinham de documentação para estar falando em salário, a turma da OAB, infelizmente ou felizmente, não tem essa habitualidade, essa condição de legalmente falar sobre um teto salarial. E ela cobrou daí para eles como que era a questão da OAB e qual o métier da OAB. Aí eles foram falar em advogados associados. A procuradora, então, diz que qual é a influência de vocês em estabelecer um teto salarial para os escritórios associados. Aí foi quando ela começou a fazer perguntas e ela também, focada no mesmo pensamento que eu tenho, perguntou as garantias que esses escritórios ofereciam aos advogados. Que vem daí a preocupação, que os escritórios associados, na grande maioria, porque tem escritórios que tem. Nós temos a doutora Carla, que tem acordo conosco, Itaipu tem acordo conosco, Trindade tem acordo conosco, Dalegrave vai fazer acordo conosco. Esse pessoal tem um plano de saúde, tem um pagamento de previdência para os seus funcionários. E a procuradora, desembargadora, ficou assustada quando viu que os escritórios associados não têm nenhum plano de saúde, não pagam nem INSS para os seus associados empregados. Então houve aí um agravamento na conversa, muito sério, e ela disse que iria instalar uma investigação em alguns escritórios. E eu disse a ela com clareza que o SINAP não tem o interesse de estar abrindo nenhuma demanda contra o advogado associado. Pelo contrário, o SINAP quer o advogado associado junto a ele no sentido de quê? Buscar o seu direito de ter pelo menos um plano de saúde, um salário decente, uma previdência para a sua aposentadoria, porque, vou repetir, doutor Munir, a gama de advogados que vão envelhecer e vão ficar sem plano de saúde, sem nenhuma previdência à sua aposentadoria, é muito perigoso e teremos aí uma gama de advogados que não terão nenhuma condição na sua velhice. Tanto é que aí foi quando o senhor participou da nossa reunião com a Qualicorp, que a Qualicorp trouxe para nós também que é associado dela, ou os planos de saúde dela, é o Bradesco, é a Mil, aí nós fechamos aquele convênio com a Qualicorp para oferecer para os nossos advogados. Mas essa demanda do salário, o poder é só do SINAP, que ele tem o seu acordo coletivo e protege os seus advogados associados ou não associados. Hoje o SINAP está muito forte em termos de acordos, como vou até ser repetitivo, ele fez o acordo de cargo horário com Itaipu, com mais 4 ou 5 escritórios, que nem podemos fazer propaganda aqui, mas a gente cita Itaipu porque é uma empresa independente, né? Então, o SINAP hoje tem sido procurado pelos escritórios que sabem dessa questão de ter o advogado diferenciado, o advogado locado na sua classe, no seu sindicato. O Sindicato dos Advogados do Paraná é o SINAP. E essa força corrente dos sindicatos de advogados, em 2015, estaremos fazendo um trabalho muito forte, procurando agregar os nossos colegas de trabalho e oferecer a eles todo e qualquer direito que ele tenha, que ele venha procurar o sindicato, que o sindicato tenha à disposição dele advogados para defendê-lo, para estar dando apoio, para estar dando até as orientações que muitas vezes o caro colega não tem a especialidade na área e nós estamos
dando essa orientação. O SINAP tem também a preocupação de estar sempre com o seu site atualizado, informações no site, e ele tem um contato muito grande com essa questão do site dele, é muito visitado, então a gente está muito contente nessa parte. Nós temos os endereços do site, telefone, dos e-mails. Também em 2015, pretendemos aí selar os acordos com escritórios de Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, enfim, abranger e levar o SINAP para o interior. Temos também a questão de novas modalidades. Nós tínhamos lá uma modalidade de cobrança mensal ou anual. E agora, por um acaso, aconteceu de termos aí semestral. E essa deu mais resultado, que é o semestre, ele paga o semestre, aí depois de 6 meses ele de novo paga o semestre dele, porque a mensal é muito pequena, é muito papel, custa muito. Por exemplo, uma mensalidade hoje do SINAP R$15, a Caixa Econômica pega 4 para cobrar os 15, então não, quer dizer, é muito ruim esse trabalho. Então agora nós fizemos ele semestral. Também temos lá no SINAP agora, nós vamos até começar o ano que vem, fazer cursos à distância para os colegas, e vamos aí sim fazer um debate, uma pesquisa sobre demandas de cursos à distância, temas que está, digamos, na época, né? Hoje seria o Lava Jato, no caso. Sim. Né? Seria o Lava Jato. Então, temas atualizados para a gente fazer cursos à distância através do nosso site. O SINAP tem incrementado muito a sua preocupação em levar o sindicato até aonde os colegas trabalham. Estar disponibilizando para eles as informações, fazendo um trabalho de comunicação muito grande e tem tido bastante sucesso. Eu vou testemunhar aqui algo que eu tenho para mim como uma vitória fantástica do SINAP, que foi, tendo em vista aquela proibição constante no artigo 47 do Estatuto da Advocacia, que proíbe o sindicato de cobrar qualquer taxa dos seus associados, a gente notou que os advogados de livre e espontânea vontade querem contribuir para que o sindicato se fortaleça e cumpra o seu papel de extrema relevância, que é defender os direitos dos empregados advogados. Isso para mim foi algo que realmente comovente. Bastante. Aí a gente ficou emocionado mesmo. Verdade. Porque a gente fala, 200, não fala, mas é 200. Não, mas é 200 que quis participar, claro, querem participar, estão ajudando o sindicato. Outra surpresa que houve esse ano é o imposto sindical. Através, veja você, de novo, através do coletivo nosso, certo, os escritórios viram a obrigatoriedade. E aí houve uma grande contribuição que nunca existiu antes, ótimo, em termos deste imposto. Aí houve uma participação muito grande dos escritórios e nos deu aí um reforço muito bom. Foi quando a gente pôde aí levar um seminário para Cornélio Procópio, foi quando a gente está podendo agora aí ter esse contato com o interior, programar viagens para o interior. É esse o respaldo. Então você arrecadou, você tem que levar o benefício para os colegas, tem que ir lá incentivar os colegas e buscar para que os colegas estejam dentro da legalidade, nas suas homologações, nas suas rescisões, nas suas procuras de orientações e até procuras de defesa em demandas. Verdade. Né? O sindicato ele exerce um papel de suma importância porque ele regula, por exemplo, a carga horária. Perfeito. Que a gente sabe da dificuldade que é você fixar uma carga horária para o advogado, né? O advogado muitas vezes chega cedo no escritório e fica sem tempo nem muitas vezes para refeições e descanso. As emergências e os prazos vão se acumulando e apresentam-se a qualquer hora do dia e da noite. Então o sindicato, nessa luta de fixação de uma carga horária para os advogados, teve uma vitória fantástica. Porque... Esse item foi bastante vitorioso, doutor. Até como eu mencionei antes, fizemos da IPU e mais 4 ou 5 escritórios já de associados nos procuraram para fazer carga horário e também aqueles escritórios de contadores que têm advogados, eles estão nos procurando, claro, para que possam fazer carga horário aí. Isso foi bastante
prazeroso porque foi uma surpresa e houve a procura, a demanda e o sindicato estava pronto para atender. Claro. Né? Com a sua advogada, orientando os escritórios e formulando aí os acordos de carga horária. Isso foi bastante feliz, essa ação, e a gente ficou bastante contente de poder estar servindo os escritórios e os colegas. E além da carga horária, né, doutor Paulo, tem que muitas vezes ela não tem um limite, né? Até sábado, o senhor estava dizendo aí que é exigido do advogado trabalhar. Também o fato da remuneração, que é um ponto importantíssimo, né? Que seria um coletivo, né? Dando aí pelo menos o mínimo, pelo piso mínimo para o iniciante, né? E aí vai de acordo com as experiências e graduações, né? O especialista, o pós-graduação, todos eles têm uma tabela diferenciada. A gente não menciona isso e tal, porque depois pode ficar criando dificuldade para colegas achando que ele está ganhando menos e você não sabe a condição. Cada um tem o seu trabalho e cada um sabe qual é a sua empresa, o poder dela, mas ele tem o coletivo no site e é por ali que ele pode se orientar e buscar ajuda e orientação no sindicato. Nós estamos muito contentes com o sindicato. Essa questão agora aí, que nós vamos até fazer a prestação de contas, o relato dos trabalhos que foi realizado e o plano que nós temos de fazer o seminário já logo no início do ano, em termos do foco dos escritórios associados, isso aí está pegando muito bem na nossa comunidade de advogados, a conversa está indo muito boa, até os próprios escritórios já estão achando melhor realmente procurar o sindicato para fazer o acordo com eles, para que ele também fique isento de qualquer, digamos aí, qualquer negligência que possa ter perante a lei, não vinha complicar o escritório dele, não vinha trazer dessabores futuros. Então o sindicato está lá para isso, para legalizar, fazer o acordo em ambas as partes, e aí nós damos esse respaldo legal a todos os colegas que nos procuram. Tanto patrão quanto empregado. Sim, o SINAP nesse aspecto é parceiro tanto do empregado, o advogado que trabalha no escritório, quanto do próprio escritório, porque o interesse nosso é fazer com que haja uma harmonia nessa relação, né? Não tem, é a classe, né? Não é a classe de empregados ou uma classe de patrão. Sim. É a classe dos advogados. E para isso é que o sindicato existe. E ele dá esse respaldo tanto para o proprietário, o patrão, quanto ao colaborador ou o advogado que presta o serviço naquele escritório, naquela empresa, ou até o autônomo. Autônomos, nós estamos ajudando muito, porque o autônomo ele tem muita dificuldade, muitas vezes de orientações específicas em certos temas. E eles nos procuram, nós colocamos no site, existe a resposta, existe aí, digamos, um aceno dos colegas orientando como é que ele deve proceder naquela questão que ele tem a dúvida. O site do SINAP, ele funciona como assim um fórum de debate entre os colegas. Né? Isso é muito importante. Colocou muito bem. É um fórum de debate o nosso site. Exatamente. Muito bom. Além da fixação de pisos salariais por categorias de advogados e empregados, como o senhor citou aqui, júnior, sênior, pós-graduado, também foram fixadas as cargas horárias para os colegas, também foram celebrados convênios para planos de saúde. Plano de saúde, academias, psicólogos, enfim, uma gama. E a Unicuritiba, que quem vai fazer uma pós-graduação, dependendo, ele tem de 30% a 50% de desconto se ele for associado ao sindicato. Perfeito. Esse é um trabalho que eu entendo de suma importância para os colegas advogados, né? E eu espero que os colegas que nos assistem e que ainda não conhecem o SINAP ou ainda não participam, que façam essa militância, porque é de suma importância para o fortalecimento da nossa classe. E o advogado forte, ele traz consigo uma cidadania forte, uma sociedade forte. Ele é o defensor do cidadão em última análise. O cidadão precisa de um advogado quando tem uma ameaça de direito, uma violação de seus direitos. Então é de suma importância essa valorização da classe e eu quero parabenizar aqui o Dr. Paulo pelo trabalho que ele vem desenvolvendo
E quero explorar dele, nesses minutos finais que se apresentam, qual a sua maior satisfação na presidência do SINAP e o que o senhor vê para o futuro da presidência do SINAP? Eu diria para você que estou muito feliz, que foi uma labuta muito grande. Ao ganharmos a eleição, você vai e vê o que tem, o que não tem, quais as rotas possíveis e viver os conflitos. Porque sindicato é conflitos internos e externos. Sim. Então você tem aí uma diretoria, cada um pensa de uma maneira e aí você vai fazendo o trabalho. Ele é bastante exigente, ele requer de você uma persistência nos seus planos. Ele requer de você o poder do convencimento aos colegas. Sim. Ele requer de você uma dedicação exclusiva e de transparência. A transparência para trazer a confiabilidade perante os advogados e os colegas. O advogado, como você mesmo disse, doutor Munir, o advogado ele não tem horário, ele atende o quê? O judiciário. Ele é convocado, ele tem o prazo dele, ele tem que cumprir. Então, em primeiro lugar, nosso sindicato não faz greve. O sindicato dos advogados ele não tem como fazer greve. Ele tem o horário dele a cumprir nas ações. É uma questão líquida. É uma questão que todos conhecem. Você não tem tempo de ficar fazendo uma greve porque você tem que defender as suas causas. Então, o advogado, ele é a harmonia da sociedade. O advogado é que defende a sociedade. Hoje nós vemos aí no Brasil a extrapolação que houve, o abuso que houve, aí na questão governamental. E o que está acontecendo? É a justiça que está vendo, é a justiça que está procurando, é o Ministério Público, é o advogado junto, ou defendendo, ou ajudando o Ministério Público, é a Polícia Federal. A sociedade tem que confiar na justiça. A justiça faz por merecer a confiança de todos nós. E o advogado é o contraponto aí nessa questão, para ele orientar o seu cliente, para ele deixar claro para o seu cliente que muitas vezes ele errou, a justiça está certa. Vamos ver agora como é que nós vamos trabalhar isto. Sim. Então o advogado, ele cria a harmonia na sociedade. É um papel muito importante o advogado tem. Quanto ao SINAP, digo para vocês, estou muito feliz, sinto o SINAP muito forte, incorporando cada vez mais, e bastante gente jovem, novos advogados, procurando o sindicato, como ele deve ser procurado. O quê? Os seus anseios, orientações e legalização na sua profissão. O nosso programa Justiça para Todos é de iniciativa e responsabilidade do SINAP, o Sindicato dos Advogados do Paraná. Com esse programa, o SINAP visa criar um canal de comunicação entre a comunidade judiciária, especialmente a advocacia paranaense, e a sociedade civil. Sugestões e críticas são muito bem-vindas pelos canais de comunicação que são disponibilizados durante a nossa programação. Hoje temos a grata alegria de receber o Dr. Paulo Azzolini, que é o presidente do SINAP, que nos falou sobre o balanço de 2014, das atividades e das vitórias que o SINAP obteve em favor dos advogados, e também falou da sua perspectiva para 2015. Eu quero deixar essa parte final do nosso programa, doutor Paulo, para que o senhor faça uso da palavra e dirija-se aos colegas e especialmente à nossa distinta audiência. Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer ao doutor Munir, que sempre bondosamente, atenciosamente nos recebe aqui, para podermos conversar um pouquinho com você, colega que nos assiste. Nós queremos dizer para os colegas, nós não podemos fazer o papel de desunião. O advogado tem que estar unidos, procurando aí sempre estar juntos e defendendo a nossa pátria, defendendo a justiça, defendendo a lei e ser a harmonia na sociedade. Advogado é uma coisa muito delicada, é uma profissão muito séria e ela é o exemplo para a sociedade. Portanto, colegas, vamos trabalhar juntos. O SINAP está à sua disposição, lá é o seu escritório e você faça uso dele da maneira
que lhe bem vier dentro da legalidade. Eu quero daqui dizer o seguinte, doutor Paulo, que eu, como o senhor fez referência no início, acompanho o sindicato desde os priscas eras, né? E acompanhei o nosso querido companheiro Nathaniel Rich na presidência, a doutora Dilson Laz, o doutor Arnaldo Ferreira, que foram, assim, pessoas que, nos primórdios do sindicato, e até hoje ainda nos ajudam, né? Sim. E eu vejo também que essa estirpe de presidentes está muito bem representada na sua pessoa. Muito obrigado. Porque a gente acompanha o trabalho diário que o senhor desenvolve ali, com o apoio da diretoria, mas a presidência tem os seus encargos que nenhuma outra diretoria tem. E o senhor vem desenvolvendo de maneira bem mais do que satisfatória. Muito obrigado. É uma honra termos o senhor na presidência do SINAP. Obrigado. E entendo que todos nós, advogados, estamos muito bem representados na sua pessoa. E parafraseando o padre Vieira, Antônio Vieira, ele dizia que existem os semeadores e existem os que semeiam. Sim. E o senhor é um daqueles que semeia. Obrigado. E eu espero ombrear com o senhor esse próximo ano que se inicia em breve, e para que juntos possamos enfrentar as dificuldades que os advogados, nós sabemos que enfrentam todos os dias, e o sindicato, como o senhor bem disse, ele existe para defender, especialmente os advogados. E eu quero ter a honra de acompanhar o senhor nessa luta, em prol dos nossos colegas, e espero que outros frutos sejam colhidos, né, nessa árdua batalha que se inicia. E o senhor liderando a nossa diretoria, eu sinto assim que os demais, eles têm assim um incentivo, tendo em vista os resultados que essa diretoria vem obtendo, capitaneado pelo senhor. E eu quero daqui deixar os meus parabéns pelo trabalho que o senhor desenvolveu. Muito obrigado. Estendo esses parabéns a todos os nossos colegas do SINAP, que também defendem arduamente os direitos dos colegas advogados. E quero finalmente deixá-lo à vontade aí para se despedir da nossa distinta audiência. Perfeito. Eu quero agradecer imensamente as palavras, mas o colega é um lutador, junto com a gente no SINAP, está sempre nos apoiando, sempre nos aconselhando, e ele sabe bem disso, que volta e meia, quando fica bem pesado, dou uma ligadinha ao Dr. Munir, converso com ele, tem mais experiência que eu, e a gente assim vai tocando o nosso sindicato. Quero dizer a vocês, colegas, que eu agradeço muito essa oportunidade que foi dada a mim para presidir o sindicato. E espero, de 2016, entregá-lo assim, bem mais musculoso, bem mais forte e com uma adesão maciça da nossa classe. Eu sou muito apaixonado pela classe dos advogados e defendo muito os advogados, não só no SINAP, como também como presidente de uma comissão na OAB, que é de advogados e empregados. Então eu fico muito feliz de estar fazendo esse trabalho e de ter aí essa oportunidade de agradecê-los através do programa do Dr. Munir, Justiça para Todos, e que sempre dá apoio ao SINAP. Meu muito obrigado. Nós aqui do Justiça para Todos é que agradecemos a distinta presença do Dr. Paulo Azzolini. Quero agradecer também a toda a equipe da CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba e região metropolitana, pelo apoio que eles têm dado para a produção e a veiculação desse nosso programa. Agradeço também a toda a diretoria do SINAP, a todos os associados que fazem o SINAP existir. E a você, nosso distinto telespectador, eu agradeço finalmente porque o programa é destinado a você. A nossa distinta audiência é a razão de ser do programa Justiça para Todos. Agradeço a atenção de todos e convido-os para o próximo Justiça para Todos oportunamente. Muito obrigado.